Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro, estou aqui com o Giovanni. Ó, peraí, que essa aqui eu vou ter a minha pronúncia corrigida, hein? My hair's in flamen, you did lieben Verdamen. Tá certo. Quem pegou a referência pegou. Tá certo. Bom, estou recebendo aqui dois convidados veteranos, o professor André. Guten Nacht. E também o Guilherme. Fala, meu povo, eu não sei falar alemão não preparei nada. Só um presente que sabe. Ai, boa. Tá certo. E eu quero que a Tayane se apresente em alemão também, Tayane. Aí o Giovanni traduz. Hallo Leute, mein Name ist Tayane und ich werde heute mit euch über Reisen sprechen. Giovanni, o que ela falou? Só peguei ele que o meu nome é Tayane. Só acompanhei até aí. Tá bom já alguma coisa. Tá certo, tá certo. Seja bem-vinda. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre a Alemanha, né? Não sobre o futebol, tá? Pelo amor de Deus, isso não, né? Que a gente ainda tem trauma. Não aconteceu, aquilo é uma ilusão coletiva, aquilo, é efeito Mandela, nunca aconteceu. Exatamente, uma ilusão coletiva, isso não aconteceu. Mas eu quero saber de você, Tayane, conta pra gente por que você decidiu ir pra Alemanha? O que te levou a querer conhecer a Alemanha e tudo mais? Sim, claro. Eu comecei a estudar alemão um pouco antes de entrar na universidade, porque eu tenho antepassados que são alemães. Eu tenho origem alemã, na verdade. A gente é como todo brasileiro. E na universidade eu comecei a ficar um pouco frustrada porque eu não tinha o domínio da língua. Eu decidi ir para a Alemanha para pegar a fluência do idioma e conseguir trabalhar com a língua, ensinando e dentro da área, né, de ensino. Por isso que eu decidi ir para a Alemanha pela primeira vez, só que eu não tinha dinheiro. Então eu fui buscando formas de ir, e aqui eu encontrei que estava dentro das minhas possibilidades, foi o programa Au Pair. Não sei se vocês conhecem, mas é um programa de babysitting. Você mora com uma família, ajuda a cuidar das crianças, e em troca você tem moradia, alimentação, e é um salário bem baixo, mas que dá conta dos gastos individuais de cada pessoa. Foi por isso que eu fui para lá pela primeira vez. Foi bem interessante para mim. Eu aprendi bastante o idioma, né? Bastante de uma forma informal, acho que principalmente, mas também fiz curso lá, e como eu já estava na universidade, eu já estava vendo a parte formal também do idioma. Então esse foi o principal motivo, né? De por que alemão e por que ir para a Alemanha. E achei lá fantástico, tem muitas coisas interessantes, dá para compartilhar. Mas eu vou esperar vocês me perguntarem coisas. Tá certo. Bom, acabou de entrar na cal aqui uma convidada que eu já digo que é uma veterana nesse podcast, participou do podcast aí sobre filmes de terror, também Cavaleiro do Zodíaco. Seja bem-vinda, Emanuela. Oi, bem-vinda. Eu tava tentando entrar ultimamente, como eu tô tentando entrar aqui, às vezes aparece na videochamada, um saco aí. Não sei se tá aparecendo eu aí realmente. Tá aparecendo. Seja bem-vinda ao nosso podcast, né? Tayane, essa é a Emanuela também, é uma amiga que também participa dos nossos podcasts agora, né? Seja bem-vinda novamente. Bom, para começar, né, o nosso bate-papo, eu vou abrir aqui para perguntas aqui para o pessoal que está participando hoje. Vocês gostariam de fazer uma pergunta, pessoal? Vou começar com você, professor André. Olha, eu tenho várias perguntas, mas eu vou deixar pra ver como é que vai fluindo, pra ver encaixando elas. Cara, eu tenho uma pergunta, na verdade. Eu queria, tipo assim, saber... Eu sei que o Henrique falou no começo ali, né? Que, tipo assim, não, pelo amor de Deus, não é pra falar do futebol, que é um universo paralelo e tal. Não, futebol pode, só não pode Copa do Mundo. Então, o que eu queria perguntar pra Tayane sendo brasileira, conhecendo pessoas lá na Alemanha, tipo, se a galera puxa esse assunto, se a galera, tipo, até hoje tira sarro dos brasileiros, ou se você viveu essa época lá, tipo, como que é, assim, é falado ainda ou não? Eu não comecei falando sobre isso porque me falaram de eu não falar, mas quando eu cheguei lá, a gente tinha recém-perdido. Eu, como brasileira da Alemanha, foi o tema mais puxado por todo alemão. A vontade, né, essa graça de falar, vocês perderam de 7-1 pra gente. Virou piada, tipo, eterna. E a Alemanha, pode parecer que não sei se vocês sabem ou não, eles acompanham muito futebol, eles têm um time no Brasil muito forte, é um esporte muito, muito querido por todo mundo. E aí chegou lá a brasileira, né? Logo em seguida, depois da Copa, então o que mais falavam comigo era sobre o 7-1. Eu ficava com cara de taxa. Daí eles chegam vocês pra me defender, né? Falar que o Neymar não era bom. Não era. Cara, na moral, a Argentina, porque como a Copa do Mundo foi no Brasil, os argentinos, além de ter destruído o patrimônio público, ter feito maior bagunça na arquibancada, lá no
estádio brasileiro, ter feito a maior merda, não respeitaram o povo brasileiro e ficaram fazendo piada do 7-1. E no final eles que se fuderam, né? Então, na moral, melhor ter pedido pra Alemanha do que pra Argentina, até porque os alemães foram um povo educado, diferente deles. Porque os alemães vieram pro Brasil, fizeram doações, foram gentis, foram educados, assim, gostaram do Brasil e do povo brasileiro, então, na moral, é isso, eu torci mesmo foi pra Alemanha, cara, do que pra Argentina, porque, assim, embora a Argentina também ganhou a Copa, mas não chega nem aos pés também da nossa seleção, né, porque a gente tem mais troféu e prêmios que eles, principalmente na Copa. Uma coisa que, assim, todo brasileirinho tem que admitir, né, que na verdade a final da Copa foi o mal menor. É que eu acho que assim, por mais que, pô, a derrota foi dolorida e tudo e tal, mas assim, acho que tirando o Ivo, não tinha nenhum brasileiro querendo ver o Messi campeão no Brasil. É real, concordo. 100%, cara. Porque assim, pô, era tchau, machucou e tal, mas cara, ia doer muito mais levar o 7-1 e depois ver a Argentina campeã. Isso eu tenho que concordar, né? Realmente, é uma situação que, nossa, foi muito constrangedor. Eu acho que, assim, no outro dia seguinte no trabalho era aquele clima de funeral. Cara, é verdade. Isso aí era um velório depois no dia seguinte. Cara, foi muito triste, Pode falar, Tem um amigo meu que ele tava fazendo meio que uma Eurotrip na época do jogo dele, inclusive ele tava na Alemanha no dia do jogo, daí eu lembro que ele me contando a história, cara, muito engraçado, que ele falou que no momento que o Brasil fez o gol, tipo, até a galera, tipo, a galera lá, os próprios alemães lá, a galera, tipo assim, eles começaram a comemorar, a dar risada, e tipo, eles pagaram altas rodadas de cerveja pros meus amigos brasileiros, assim, sabe, chegar tipo, aê, tipo, agora eu vou dar uma rodada de cerveja pela nossa conta e tal, tipo, pela comemoração, tipo, falou que a galera levou muito na esportiva, assim. Aí falou que foi zoado, cara. Foi velório, mas foi engraçado na hora. Esse gol, assim, vamos falando assim de Copa do Mundo, basicamente. Cara, esse gol do Oscar foi um dos gols mais melancólicos do Brasil. Eu falo por mim, eu não vi esse gol. Cara, eu já tinha largado, entendeu? Acho que foi a primeira vez que no jogo de Copa do Mundo que eu falei, foda-se, tô indo embora, sabe? Tipo, tava o pessoal todo aqui em casa. Cara, eu tenho a memória vívida, tava o pessoal todo aqui em casa, tava fazendo churrasco, minha mãe fez um monte de pipoca. E aí, pô, saiu o primeiro gol, mas foi aquele negócio assim, não, porra, ainda dá, né? Não vamos desistir. Aí saiu o segundo, falou, pô, aí ficou difícil. Cara, saiu o terceiro, saiu o quarto, falei, meu irmão, o que tá acontecendo? Aí eu não lembro, acho que virou 4 no primeiro tempo, né? Alguma coisa assim, foi 4 ou 5, vou lembrar agora. Mas quando saiu o quinto, eu larguei o jogo. Eu fui fazer outra coisa. Então, Botei FIFA assim, botei, sei lá, no modo mais fácil. Meteu um show em mão. A grande pergunta é, você jogou FIFA contra a Alemanha? É bem evidente. Nossa, o Neymar no meu jogo aqui fez uns 8. Brilhou, muito bom. Bom, eu queria perguntar pra Tayane como é que foi esse choque cultural? Primeiramente, aquela pergunta senso comum, né? Eles bebem muito? Tipo, é aquela coisa assim, realmente eles são um povo que bebe bastante? Ou, tipo assim, eles são tranquilos, assim, é só aquela coisa assim que a gente vê em filme, às vezes, e tudo mais? E também, como é que foi esse choque cultural pra você chegar lá, né? Aquelas coisas, diferenças de Brasil e Alemanha. Queria também que você comentasse um pouco sobre isso. Sobre a bebida, sim, eles consomem muita cerveja. E é uma bebida muito boa, inclusive lá, é bem feita. Eles têm uma tradição que diz que a cerveja ela só pode ser composta por 3 ingredientes. Se não me engano, era água, lúpulo e cevada. E daí tudo que tem mais do que isso na composição da cerveja, eles não consideram como cerveja ou como outra bebida alcoólica. E eu andei pesquisando, eu não sabia. Eu achava que era primeiro, mas tem uma pesquisa que fala sobre os maiores consumidores de cerveja do mundo e a Alemanha está em terceiro lugar. E, pasmem, em primeiro lugar está para a República Tcheca. A gente não sabia, chocada. Nunca me veio essa informação, assim. Acho que a Emanuela falou alguma coisa, eu não ouvi. Eu acho que os irlandeses são os mais bêbados, né? Porque eles adoram também tomar cerveja, os irlandeses, né? Lá, né? Tipo, bem forte. O irlandês acho que deve ser whisky, né? Provavelmente. Também. O whisky lá é bem forte, cara. É bem forte. Whisky e cerveja, tipo assim, a questão é, a República Tcheca tá em primeiro lugar, porque lá na República Tcheca se eu não me engano, é a cerveja mais barata na Europa, a República Tcheca. Então, tipo, é questão de centavos. Pela lógica. Não, é porque eu vi uma pesquisa não faz muito tempo, que aí digamos que
de álcool geral, o consumo de álcool geral, assim, sem surpresa nenhuma, é leste europeu, né? Acho que era Bielorrússia, se não me engano. Mas aí também, né, a gente pode imaginar o porquê. Mas eles consomem bastante, só não diria que é uma coisa generalizada, nem todo mundo gosta, assim. Mas eu também toma caipirinha, né? Tem muita gente que prefere, inclusive, cerveja sem álcool. Tem umas outras variações de cerveja que são mais leves. Eles colocam uma espécie de Sprite na cerveja, que chamam de Radler. E é bem gostosa, bem bom. Acho interessante. Mas aí, claro que tem tradições, né? Mais pro sul da Alemanha tem uma tradição mais forte, inclusive lá que ocorre o Oktoberfest, que é em Munique. Mas o resto da Alemanha não tem essa tradição. Então, eles têm o consumo de cerveja também, mas tem tradições diferentes em cada região. Eu vou fazer uma pergunta, já que você falou em Munique. Eu vi que Munique, né, é um dos melhores estados da Alemanha para viver, né, Munique é o maior estado da Alemanha, né, tipo, não sei como que é lá, é muito rural, aquela coisa. Lembra muito o Texas, sei lá, é o Texas da Alemanha, ou sei lá, o Rio Grande do Sul da Alemanha, por conta dos pais dela. Claro, sim, porque se for pensar, a Alemanha inteira deve caber no... Acho que tinha uma das que falava que ela cabe inteira dentro do Mato Grosso aí. Agora, nossa, aí. Tem muita parte rural, sim, mas não tanto. E daí a região de Munique e o estado lá que é Bayern, é o estado e a cidade que são os que mais têm dinheiro, são os mais ricos. Por isso tem, tipo, muita infraestrutura, tem muito trabalho, tem muita indústria também lá. Mas você falou uma coisa que eu acho interessante de colocar aqui, que sim, tem bastante campo, não é só cidade. A Alemanha inteira é mais ou menos bem distribuída, né? Tudo é interligado através de trens, o sistema de transporte público são muito bons. E acho que uma coisa interessante é que toda cidade pequena, ela tem a oferta que as cidades grandes têm, só que numa menor escala. Que as cidades pequenas ou campos têm, são indústrias maiores. E daí acaba, às vezes, sendo mais interessante para quem quer um trabalho dentro de uma indústria, que, enfim, é próximo de um vilarejo, daí você tem uma moradia mais barata, ou mesmo para quem trabalha no campo. E deve ter um centrinho nesses locais que vai ter a mesma oferta de mercado, a mesma oferta de farmácia, a mesma oferta. Tem várias redes dentro da Alemanha inteira, são distribuídas pelo país inteiro. Isso eu acho legal, assim. Caso a pessoa tenha interesse de ir para cidade grande, para algum evento, coisa maior, não demora muito para chegar também, por causa dos trens. Mas sim, tem bastante campo também. Aí vai de cada um. Eu morei numa cidadinha, um negócio que ela tinha 200 habitantes. Morei 3 meses lá. E em 3 meses eu conheci nenhum vizinho. Aí eu me senti meio demais. Acho que foi o primeiro impacto, assim, pra mim. Que, inclusive, é uma das perguntas que você fez. Hein? Tem uma diferença cultural de comunicação, de forma de se expressar muito forte. O brasileiro é bastante expansivo, bastante comunicativo. A pessoa mais tímida do Brasil não dá nem de longe a pessoa mais tímida ou a pessoa que não se comunica tanto como na Alemanha. Não tem como fazer essa comparação. Assim. E daí isso foi o principal choque. Foi a primeira vez que eu fui direto para um lugar muito pequeno. Então eu não aconselharia. Se você é uma pessoa que gosta de uma cidade que tem um pouco mais de estrutura e gosta de comunicação, você é uma pessoa mais comunicativa, talvez até funcione para um lugar menor, mas eu não sou uma pessoa tão comunicativa. Eu gosto de, aos poucos, conhecer as pessoas, que lá, aos poucos, é quase nunca, tanto que 3 vezes, sim. Eu também não saio batendo na porta de ninguém, isso é válido dizer, né? Acho que algumas pessoas talvez saíam, né? Nossa, realmente é uma questão que eu não tinha... Não sabia, assim, dessa questão da timidez e tudo mais, né? Porque a gente aqui, brasileiro, a gente assim, eu diria que comparado com vendo os outros países, a gente é muito comunicativo. O brasileiro recebe bem, né? Já trata como se fosse outro brasileiro ali e tal. Não tem muito aquela questão de tipo, você é estrangeiro. Não, o brasileiro conversa com todo mundo e tal. E realmente, né? Imagine você você não tinha. Mas, por exemplo, nesses 3 meses você chegou a ter amizades, né? Você só não conversava com os vizinhos, ou não tinha ninguém mesmo. Não, eu frequentava o curso de idiomas e conhecia as pessoas do curso, mas a gente não gerou um vínculo. Porque o curso era na cidade próxima de onde eu morava, mas a gente foi fora do curso. Pra não dizer que eu não conhecia, eu conheci, mas ela era mais velha, tinha família, daí não batia muito de ficar fazendo coisas fora do curso. A gente não teve contato, mas foi isso. E daí acabou que não deu certo esse primeiro momento na Alemanha. Esses 3 meses foram ruins. Mas daí depois disso eu
fiz o meu cadastro no site onde eu consegui a família au pair, consegui uma segunda família que era em Munique. Conheci a região de Munique, morei daí lá por 8 ou 9 meses, para completar o ano. Foi muito legal, foi bem interessante. Bacana, bacana. E me diga uma coisa, como é que é a rotina, por exemplo, desse projeto de intercâmbio? Você falou au pair, né? Isso, né, o nome? Isso, No caso, você cuida de uma criança, um adolescente, enfim, e no caso você estuda por lá, e aí eles te remuneram, é isso? Mais ou menos dessa forma que funciona? Mais ou menos isso, você tem que pedir um visto aqui no Brasil, né, para fazer esse programa. E para você conseguir o visto, você tem que ter um contrato com uma família alemã. Isso pode ser conseguido através de uma agência, ou se você tem um contato direto na Alemanha, aí eles te fazem o contrato, você pede visto e vai para lá. Aí você mora com essa família, você tem que ter um quarto só seu, um banheiro só seu, que não vai ser compartilhado com a família, e você mora com a família e entra num acordo com a família, né? Qual vai ser a sua rotina? Nessa primeira família, eu não tinha muito bem uma rotina. Eu ia para o curso de idiomas, eu ficava andando com a mãe e as crianças, para levar as crianças para fazer as atividades. A princípio era para eu aprender, mas a mãe nunca deixou eu ir fazer as coisas junto com as crianças. Aí eu não precisava, eles eram grandes também, tinham 14 a 16 anos, eles não precisavam de ajuda para ir para a escola, para voltar para casa. Então eu não necessariamente era muito útil também lá. E na segunda família já era diferente. Eles tinham as crianças menores, eram duas também. Se eu não me engano, ela tinha 6 e o outro 8 anos. E a única coisa que eles me pediam é para estar às 6 da manhã lá na cozinha para ajudar eles a montar a mesa. A gente tomava café todo mundo junto e depois eu levava as crianças para a escola. E daí quando eu voltava eu tinha tempo livre para fazer o que eu bem entendesse até 2 da tarde, mais ou menos. Às vezes as crianças iam almoçar lá na casa, mas raramente. E daí de lá eu levava a menina numa outra atividade, às vezes ela fazia ginástica, dança, às vezes ia se encontrar com os amigos, às vezes iam coleguinhas lá na casa. Daí eu ficava com as crianças até às 6, que era quando a gente jantava, que na Alemanha, no geral, não é janta, é café da tarde. E aí eu tinha o tempo livre à noite. Mas essa família em particular, ela era muito diferente, assim. Eu falei que, alemão, no geral, é mais fechado. Eles eram o completo oposto. Então, pra mim, tem exceções aqui, vai pro estereótipo de que ele é fechado, que não vê comunicar. Porque assim que eu cheguei, por exemplo, na Alemanha, lá em Munique, a mãe foi me buscar na estação de trem, e a primeira coisa que ela fez foi ver com um super sorriso, com os braços abertos, assim, pra me dar um oi, e eu achei isso mal diferente, porque ela foi me dar um abraço, um contato físico, acho que ela levou também em consideração que eu venho do Brasil, que isso é importante pra mim, e isso foi muito legal, sabe, eu me senti acolhida, e a família era super de boas, eles falavam pra eu sair, pra eu ir pra onde eu bem entender. Eu só tinha que estar lá às 6 da manhã, não importava se eu dormia em casa, se eu chegava às 6 da manhã, eu tava lá pra comer eles, era isso, era o mais importante. Isso eu acho legal no alemão, sabe, eles são, no geral, muito claros com o que eles querem, com o que eles esperam, e não ficam cuidando da sua vida, que já tem a deles pra cuidar. Não ficam dando muito pitaco. Já o brasileiro, tipo, acolhe muito, mas também fica, tipo, dando pitaco o tempo todo, né? Julgando, falando, a pessoa um dia tá fazendo isso, um dia tá saindo, que são duas grandes diferenças de prós e contras de ambas as culturas, né? Não dá pra colocar nenhuma das duas em um pedestal, sempre vai ter um. Bacana tudo isso que você comentou, realmente era esse programa, acho que eu já vi que não tem só na Alemanha, eu já vi que tem para os Estados Unidos, para vários lugares do mundo. Né? Você falou que tem alguém que morou na Irlanda, então lá faz bastante brasileiro, inclusive, por causa do inglês, né, é mais fácil de achar do que... Exato. Eu morei 8 meses em Dublin e realmente, tipo assim, o programa lá, se você anda na rua lá, principalmente em Dublin, cara, você escuta mais português do que qualquer outro idioma, assim, porque é o programa mais fácil que tem hoje em dia para você estudar e trabalhar também, porque eles têm muita aceitação, assim, tem muita escola que realmente, o que você tem que fazer? Você tem que tirar um visto, tem que tirar uma carta de uma escola, se matricular aqui numa escola lá, e o visto é diferente. Ao invés de você tirar o visto aqui no Brasil, você viaja primeiro e lá na Irlanda, no país, você marca lá no consulado e você vai lá e tira o visto lá. Então, tipo assim, é bem de boa, bem tranquilo para você entrar no país, bem sossegado. Tipo, você apresenta lá desde que você consiga se sustentar por pelo menos 3 meses, que é o que eles requerem, pronto, você já tá dentro, já consegue tirar o visto e beleza, assim, sabe? Então realmente, tipo, tem bastante desse ponto aí que você comentou também da pessoal
sei lá, do brasileiro ser muito caloroso, assim. Então, tipo, eu via, era até engraçado, não sei se lá na Alemanha tinha bastante japonês, mas o pessoal da cultura oriental tinha muito também. Além do brasileiro, eu acho que é o segundo povo que mais tinha na Irlanda, pelo menos em Dublin, no caso, era, tipo assim, chinês, japonês, tudo quanto é tipo da galera aí da Ásia. Você via lá, e você era mó engraçado, porque quando vinha brasileiro novo, entrava, tipo, alguém, o cara chegou essa semana do Brasil e tal, e ia cumprimentar a galera, principalmente do Japão, tipo, o brasileiro chegava dando beijo no rosto, abraçando, e, cara, os japoneses, tipo, eles ficavam em choque, assim, tipo, ficavam vermelho, morrendo de vergonha, tipo, só faltava desmaiar, porque é algo que não é normal pra eles lá, assim, sabe? Então o brasileiro, chegava um brasileiro, a galera já entendia. Tipo, pô, o cara é festa, o cara é cumprimentar, o cara é abraço, e esse cara é legal, vamos levar o cara pra balada e tal. Então o povo brasileiro, ele tem, pelo menos aonde, né, nos lugares que eu visitei, ele tem essa fama de ser um povo bem festeiro e caloroso, assim. É bem legal. Na Alemanha não tinha visto tanto japonês, mas tinha bastante chinês lá. E depende daí também de idades, né? Acho que iam mais pra algumas em específico. Não sei dizer agora exatamente quais. Bacana. Bacana. Bom, agora eu quero fazer a pergunta, né? Giovanni, você toparia para um outro país participar desse programa? Cara, assim, eu acho que eu iria, assim, tipo, por um tempo determinado, né, pela experiência e tal, eu acho que eu iria, assim. Eu já Perguntar, Henrique, porque as pessoas acho que associam bastante o au pair com mulheres, mas homens também podem ser. E crianças. Assim. E, inclusive, tem só uma única questão, é que tem uma faixa etária para você, se não me engano, era dos 18 aos 26 anos de idade. E aí você tem que ter no máximo 26 anos. Para a Alemanha, né? Cada país tem seu regulamento e muda um pouco a faixa etária. Para a Alemanha, até 26 anos no ato de solicitação do daí para os outros países, alguns aceitam com um pouco mais. Eu acho que a Holanda é o que mais aceita com idades mais avançadas. Se eu não me engano, era até 30. Mas pode ser que tenha mudado também, né? E o programa ele só pode ser feito uma vez em um período 12 meses. E aí, então, esse visto só pode ser tirado uma vez. Tá dentro dessa faixa etária e quiser fazer, eu indico. Acho que essa é uma experiência super válida, mas também entendo que pode ser que não seja para todo mundo. Quem não gosta de cuidar de criança, por exemplo, quem não gosta da ideia de morar com uma família, e daí também tem que considerar que você vai morar no lugar onde você trabalha, se não é uma coisa que pode sobrecarregar, se você é uma pessoa independente para ir atrás de rolês mesmo, de se virar sozinho em algum lugar, para não ficar só dentro de casa. Tem várias coisas por trás, né, que acho que seria legal eu ter pensado um pouco mais antes disso, só para não chegar lá tão imatura. Mas eu acho que eu acabei me virando bem com a maturidade que eu fui. Só poderia ter evitado ir para a primeira família, por exemplo. Ter esperado um pouco mais, procurado um pouco melhor, me dado um pouco mais de tempo. Eu acho que na época eu estava um pouco de pressa e acabei indo. E é isso, experiência, né, gente? A gente vai acumulando. É interessante isso, porque assim, eu quando fui pesquisar, eu fui atrás desse projeto já uma vez e eu falei, mas esse negócio é de mulher. E eu pensei isso, mas foi em 2017, quando eu tava na faculdade, eu olhei uma vez esse programa. Eu entrei no site, aí só que, claro, eu vim voltado ali pros Estados Unidos, né, o inglês. Aí eu olhava assim, mas eu falava assim, mas eu sou homem e tal. Eu acho que não é pra mim, né? Mas foi muito bacana isso que você comentou que tem para homem também, né? Porque é uma coisa que eu iria perguntar, mas é só para mulheres ou tem muitos homens, né? E agora você me respondeu ali que tem também para parte de homens. Isso é muito legal. Eu acho que isso dá um propósito legal de você ir e tal, conhecer, e você chegar lá e quebrar aquela coisa, como é que é o outro país e tudo mais. Para aí talvez você pode também participar de outro programa de intercâmbio lá na frente, né? Sobre só esse que tem uma limitação de idade. Aí depois você se inscrever em um outro e aí, realmente, porque você já tem uma noção de como as coisas são lá. Mas, professor André, você gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitando nessa questão dos choques culturais, como que é a visão dos alemães sobre o Brasil? Qual que é a visão que eles têm, assim? Eles são aquela coisa, tipo, estereótipo que a gente vê de, americano que não sabe onde fica o Brasil, acha que a capital é Buenos Aires, ou é um pessoal que já tem um conhecimento maior, já tem uma noção maior ali da realidade brasileira? As pessoas que eu entrei em contato, elas tinham uma noção maior, porque tem muita gente interessada até pela América do Sul. A maioria também é um pouco mais politizada, assiste jornal e procura se informar não só através de jornal, mas buscar fonte, comprovar a veracidade das informações. Não é todo mundo, não, assim como aqui no Brasil não é.
mas lá tem bastante disso. Então, tipo, a maioria sabia que o Brasil não falava português, não falava espanhol, né? Falava português, e sabia onde ficava, sabia que era o maior país da América do Sul, uma coisa meio... Mas não é todo mundo, claro, já encontrei também pessoas que não sabiam muito bem onde ficava, onde que era, varia um pouco. Eu diria que, no geral, ele sabe, e algumas pessoas têm o estereótipo do Brasil também, a imagem estereotipada do Brasil, que é só samba, carnaval, festa, e que nem eu disse antes, eu sou uma brasileira, sim, tenho características do Brasil, mas não correspondo com todos os estereótipos que as pessoas falam do Brasil por ali, né? E daí, na primeira família, eu senti que a mãe de lá, pelo menos, ela tinha essa ideia de que ia ser a pessoa mais alegre. Não que eu não seja, sou bastante contente, bastante alegre em comparação, inclusive, com o alemão. Mas eu não fico puxando a pessoa pra ficar pulando o tempo todo, sabe? Tipo, eu fico no meu canto, eu respeito os limites de cada um. E eu acho que ela ficava imaginando que eu ia ser a pessoa que, nossa, ia deixar as crianças em êxtase, né? É bem assim. E daí, na segunda família, se encaixou melhor, porque eles foram entendendo e aceitando e me acolhendo, enfim. Foi tudo diferente. Foram me conhecer antes de colocar um estereótipo de cultura em cima de mim. Isso eu achei fantástico. Eu gostaria de perguntar para o Guilherme, mudar um pouco a questão, que o Guilherme também conheceu a Irlanda, né? E até foi o Guilherme que surgiu a ideia de fazer esse bate-papo sobre a Alemanha. Eu queria que o Guilherme comentasse também como é que foi a experiência na Irlanda e morar lá e tudo mais. Como é que foi essa experiência para você, Guilherme? Então, cara, eu tive uma experiência bem positiva, assim, porque eu fui em 2018, eu tinha 24 anos na época, então, tipo assim, nunca nem tinha andado de avião na vida, assim, sabe? Então, eu falei, cara, tipo, sei lá, tá meio que na hora de aproveitar a vida, de viver o que esse mundão aí tem pra explorar. E, assim, a minha ideia principal era tentar ir pro Canadá, mas aí não rolou, não deu muito certo, e a segunda opção, que era a Irlanda, falei, não, beleza, vou pra Irlanda, já que o visto é mais fácil, já que é mais tranquilo e tal, vamos dar. E quando eu fui, eu tive consegui, né, ter aí a facilidade, porque eu já falava inglês, então, tipo, já fui com inglês fluente, por assim dizer. E como que é o programa lá? Você vai, esse de 8 meses, você vai vinculado a uma escola de inglês, e eles deixam você estudar de manhã ou à noite, e você tem à tarde, 20 horas semanais para você trabalhar. Daí, durante 6 meses, você trabalha 20 horas por semana, e nos últimos 2 meses, você consegue trabalhar 40, para caso queira tirar uma grana a mais e tal. E, cara, é uma experiência que, assim, me surpreendeu demais, porque o povo irlandês, ele também é um povo bem aberto. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, assim, tipo, é fazer amizade com gente aleatória, assim, porque, tipo assim, você anda por Dublin lá, né, todos esses 8 meses eu passei morando em Dublin. Então, você anda lá, cada esquina tem 18 pubs, sabe? Tipo, quando você vira pro lado, tem um pub, você olha pro lado, tem outro pub. Aí, tipo assim, o que eu fazia lá de vez em quando? Eu entrava no pub, sentava lá na mesa principal no balcão, chegava para pedir uma Guinness e tal, pedir uma cerveja, qual que seja lá. E aí, assim, sempre tinha, independente do horário, cara, tinha um velhinho sentado bebendo sozinho. Aí você chegava, sentava, esse velhinho meio que chegava meio que em você e começava, tipo, a puxar papo. Oi, tudo bem? Você é daqui e tal? Porque como é uma cidade muito cosmopolita, por assim dizer, tem gente no mundo inteiro, cara. Então você vai andando, e como eu falei, tem muito asiático, você vê muito japonês, chinês. Na rua, você escuta muita gente falando português. E assim, o povo irlandês mesmo, eles estão tudo meio que afastado mais para as áreas rurais, assim, sabe? Então você vê gente do mundo inteiro na própria Dublin, assim. E eu diria que foi uma experiência que mudou completamente a minha vida, porque quem não teve a oportunidade de fazer intercâmbio, inclusive, né, pra galera aí do podcast, cara, tipo, quem for ouvir a gente, eu digo que se vocês algum dia tiverem a oportunidade de conseguir fazer o intercâmbio, façam, porque abre a mente de um jeito inacreditável, assim. Então, quando eu fui com uma certa noção de mundo. Quando eu voltei, eu posso dizer que me tornei uma pessoa completamente diferente em questão de, cara, entender mais sobre outras culturas, entender sobre pessoas. Então, foi alucinante, cara, foi muito legal. E aí, inclusive, uma coisa que eu achei bem legal também, que eu tenho como peso, né, de estudo e tal, de histórias, né, para poder contar, é que no meu 3º, 4º mês lá, mais ou menos, que eu tava aplicando para empregos e tal, meu primeiro emprego lá foi numa hamburgueria. Então, tipo, eu trabalhava limpando prato lá, que é o emprego mais famoso lá, que você vai lá, tipo assim, eles contratam um brasileiro a rodo para lavar prato, porque eles veem o brasileiro como um povo muito trabalhador e tal, então é bem fácil conseguir nesse ramo um emprego lá. E aí eu falei, não, eu vou tentar uma coisa um pouco mais, tipo assim, acima, que paga um pouco melhor e tal, até para eu poder, né, viver um pouquinho melhor lá e tal. E eu consegui entrar para trabalhar na loja da Disney lá. Então eles têm uma Disney Store lá no centro, lá no coração de Dublin. Aí eu fui lá, tipo, apliquei, levei meu currículo lá e tal.
fiz o processo seletivo e passei. Então, por muitos meses eu ainda trabalhei na Disney lá, que é uma loucura, cara. Tipo, é viver essa questão, assim, desse mundo mágico que é a Disney, de viver toda essa questão, tipo, do momento uau, que você tem que encantar o cliente e tal. E, tipo assim, tem o desafio de você fazer isso em inglês. E, assim, é bem legal, cara. Foi, tipo assim, uma experiência que eu diria pra vocês que tá, sei lá, top 3 melhores experiências da minha vida ter feito essa viagem, assim. Recomendo, como eu falei, se você tem a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça, porque você vai voltar uma pessoa culturalmente rica de uma maneira que, sei lá, não tem outra coisa que compre, sabe? Tipo, o dinheiro não compra as experiências que você tem. Então foi bem massa mesmo. Adorei. Poxa, que bacana, legal. Foi muito interessante experimentar isso, né? Porque assim, essa questão do intercâmbio realmente é uma vontade que eu tenho. Claro, infelizmente, hoje eu não me vejo uma posição de fazer um intercâmbio, porque eu tenho um restaurante e assim, eu não tenho assim o tempo largo de férias para conseguir aproveitar, assim, por exemplo, ficar um tempo fora. Mas já foi uma ambição quando era mais novo. Tinha FAI, que eu fiz faculdade, tinha programa de intercâmbio também. Né? E eu tenho muita vontade de fazer uma viagem para fora. Isso, sem sombra de dúvida, é uma das minhas vontades, né? E eu gosto muito de falar sobre cultura de outros países e tudo mais, né? E eu queria voltar a falar aqui da Alemanha. Antes disso, vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta também pro nosso querido Guilherme sobre a Irlanda? Todo mundo tá tranquilo? Eu tenho uma... Pode falar, Emanuela, faz a pergunta. Tem realmente assombração na Irlanda? Tipo, a Banshee? Fiquei curiosa sobre a Irlanda. Duende de verdade existe lá mesmo? Ou a Banshee, que é a fada da morte? Então, eu não presenciei, não posso dizer que existe ou não, porque eu não vi. Porém, lá, inclusive, tem umas coisas bem legais que eles levam bem a sério, essas questões, assim, meio que de mitologia e tal. Tem o Leprechaun, né, que eles chamam, que é o duendezinho ruivo e tal. Inclusive, eu fui lá nos lugares que eu achei mais legais, um dos museus mais legais que eu fui, eles têm um museu que é o Museu do Leprechaun lá. Então, tipo, dentro desse museu, eles contam pra você várias histórias que são sobre mitos, sobre esses serizinhos mágicos, assim, e tal, tipo... porque, e assim, eu digo pra vocês que a gente tem hoje uma história meio da Disney, vamos dizer, tipo assim, romantizada com um final feliz, mas os mitos, as lendas que eles contavam pras crianças, assim, cara, é tudo história tenebrosa de terror mesmo, tipo assim, porque o Leprechaun, ele fazia tal coisa e se você fazia alguma coisa errada, ele ia lá e roubava as crianças, os primogênitos lá e comia, sabe? Então, tipo, era a história realmente de quando uma criança tava se comportando mal, eles contavam essas lendas, assim, tal, mas eles têm um lado lá que é bem levado a essas lendas que eles levam bem no coração, no cultural mesmo, assim. Então, inclusive até para quem for, indico muito para quem for para Dublin e quiser visitar, tipo, sei lá, poucos dias, tem alguns lugares para visitar. Vai no Museu do Leprechaun lá, que é bem legal, cara, vai valer muito a pena. Lá realmente tem muitos ruivos? Lá, tipo, tem um festival para pessoas ruivas? Lá é o país dos ruivos, realmente, de fato? Não, em Dublin, pelo menos, não. Tipo, eu vi bastante gente ruiva, mas não é a grande maioria, não. Eu fui, claro, para os países mais, assim... para cidades mais rurais, e aí lá você vê mais essa pessoa mais, tipo... o aspecto do ruivo, olho claro e tal, aí sim. Mas em Dublin mesmo, onde eu morei, era pouquíssimos, assim. Tipo, você via pouquíssimos na rua e tal. Então é uma coisa que não tá mais... Tá meio que desmistificada, assim. Eu queria entrar na onda dos choques culturais. Queria saber de você sentiu um choque quando você chegou lá? Qual que é a principal diferença cultural entre Brasil e Irlanda? Legal. Então, acho que a primeira coisa que eu senti quando eu cheguei lá foi a questão de segurança, que você também comentou sobre a Alemanha, que também aconteceu comigo, tipo assim, de voltar pra casa, sei lá, 3 e pouco da manhã, 4 e pouco da manhã, em rua deserta, tipo, não tinha absolutamente ninguém, e eu não precisava ficar igual aqui, tipo, meio que ficar olhando pro lado o tempo todo, tipo, alguém pode, sei lá, me assaltar e levar tudo que eu tenho, e é isso aí, tipo, eu andava lá com tranquilidade, você via, tipo, por mais que a rua tava deserta, você via, tipo, alguns estabelecimentos abertos, e a galera tudo bem tranquila, ninguém com medo, então essa parte da segurança que eu senti lá, eu sim, posso falar pra vocês que eu, tipo assim, nunca me senti tão seguro na minha vida lá. Aqui no Brasil não tem essa segurança enquanto você anda na rua. Questão de choque cultural, assim, você vê que muita gente é aberto para você, então você vê que também essa questão do brasileiro, Dublin, por ser cosmopolita ali, uma cidade, né, que tem gente do mundo inteiro,
eles te recebem muito bem. Então, tipo assim, eu nunca vi, em todo esse tempo que eu morei lá, nunca vi nenhum tipo de preconceito com nada, nunca vi nenhum... Cara, eles te recebem independente da tua cor, religião, sexo, eles vão te receber sempre da melhor maneira possível, da maneira mais educada possível. Então, é um povo, assim, que me surpreendeu muito, porque eu não sabia, até quando eu fui lá, eu não tinha pesquisado sobre a cultura, sobre o povo, tipo, como é que eles achavam, o que eles era, né, um povo mais complicado e tal. Não, eu falei, vou descobrir lá. E realmente me surpreendeu demais, assim, porque você vê que o pessoal é muito aberto, é muito querido, assim, tipo, qualquer momento que você precisa de ajuda, todo mundo vai parar para te ajudar. Então é um país bastante solícito, assim, para até fazer com que você consiga, tipo, inclusive ser compreendido, né? Porque muita gente vai para lá, principalmente o brasileiro, que ele tem essa questão, assim, de querer falar o inglês perfeito, por assim dizer, e aí às vezes a pessoa fica com vergonha de se comunicar com os outros, com os irlandeses e tal, para ter medo de falar errado. E lá, eles te escutam, por mais que você não fale o inglês muito bem, você tá aprendendo, o teu nível é intermediário para baixo e tal, eles tentam o máximo possível te entender. Então, eles ficam tipo assim, eu preciso chegar até tal lugar, como é que eu faço? E é tipo assim, eu não sei me comunicar, eles meio que tentam ajudar você com palavras, eles tentam, cara, tipo, não, mas não é ali e tal, deixa eu pegar meu celular para te ajudar. Então, você vê que é um povo muito legal, muito educado, assim. Então, isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, porque você não fica perdido lá de forma alguma, sabe? Então, eu me senti muito acolhido desde o momento que eu cheguei até o momento que eu fui embora. Achei bem legal. É legal, interessante. Eu nunca fui pra lá, por isso que eu perguntei também. É um lugar que eu gostaria de conhecer. É, legal. E assim, tanto que tem, né, você ir pra Alemanha e ir pra Oktober, que eu tenho certeza que com certeza você deve ter ido, é você ir pra Irlanda e você ir pro St. Patrick's Day, né? Então, tipo, eu tava lá durante o St. Patrick's Day e foi... Cara, foi a festa mais insana que eu já vi na minha vida. Assim, a cidade inteira para, o país inteiro para, e você vê, tipo, a galera, sei lá, passa umas 3, 4 horas da tarde, assim, você vê a galera, tipo, desmaiando de bêbado na rua, loucão. Você vê, tipo, todo mundo gritando, cantando. A galera vai e faz aqueles pub crawl, né? Que eles vão, tipo, de um pub pra outro. E, assim, por mais que seja caro, a gente tava comentando no começo do podcast aqui sobre o preço da cerveja, por mais que a Irlanda tenha, né, a Guinness, lá tem a fábrica da Guinness, inclusive é bem legal também visitar a fábrica da Guinness, que você consegue fazer um tour e tal. Mas é muito caro cerveja lá, cara. Tipo assim, enquanto a gente tava falando, não sei, na Alemanha a gente pode até comparar os preços aqui, mas assim, tipo, uma pint de Guinness lá, que é um copo de, sei lá, 500 e poucos ml, era tipo 5 euros, 5, 7 euros, assim, porque todo... Na Alemanha, às vezes, cerveja é mais barata do que a água. Caramba, Então, tipo assim, porque lá os impostos, eu até fui atrás pra ver o porquê, assim, porque o povo é um dos povos mais beberrões do mundo, e ao mesmo tempo, tipo assim, é tudo caro, mas o que acontece é que os impostos do país, eles são todos distribuídos na cerveja e no cigarro. Então, tipo, sei lá, um copo, uma pint de Guinness é 5 euros, um maço de cigarro é 10 euros, então, tipo, é um preço bem absurdo mesmo pra galera que, olha, você sabe que você tá pagando um preço caro, porque é uma coisa, tipo, que vai, entre muitas aspas, né, faz mal pra saúde ou algo assim. Mas... inteligente da parte do governo, achei interessante. Na Alemanha é bem barato, no mercado você paga às vezes 90 centavos de euro, lá sempre eles vendem as long neck de 500 ml, e você ainda retém, quando você devolve a garrafa, quando a garrafa retornar, você às vezes recebe de volta 20 centavos, legal. Um pouco o valor, né? Então, às vezes você paga 60 centavos numa cerveja, só que na Oktoberfest é mais caro, eles vendem para começar que é um NAS, tem 1 litro, cada canecão lá daquele vizinho, provavelmente já devem ter visto uma mulher levando 30 daquele vinho, sei lá. Tem 1 litro em cada um. E lá é mais caro porque as cervejas do Oktoberfest, elas são mais fortes em teor alcoólico. Se eu não me engano, tava custando entre 8 e 10 euros, mas é porque na Alemanha também tem o costume de dar a gorjeta para atendente, de aproximadamente 10%. Se não dá, fica meio chão. Que legal. E várias curiosidades sobre o Oktoberfest, gente. Primeiro que ela não acontece em outubro, ela acontece em setembro. Ela já foi uma festa de outubro, mas eles anteciparam a festa por causa do frio. Ela começa ali pela primeira semana de setembro e acaba na primeira semana que eles tiverem vontade de ir para o Oktoberfest, se planeja para ir em setembro. Nossa, quero ir para o Oktoberfest. Como que é o Oktoberfest? Não sei como que é no Brasil, mas como que é realmente na Alemanha? Tipo, além do Oktoberfest, aí tem festa tipo de Halloween, essas coisas. Porque uma coisa que eu gosto na Alemanha também é o país dos contos de fada, tipo os Irmãos Grimm, lá tem a famosa Floresta Negra, tudo. Como que é lá realmente, né, que as histórias contadas, eles levam a sério também, assim como levam na Irlanda os duendes, tudo, aquela cultura.
realmente, de fato, eles levam muitas vezes dá pra... Eu nunca vi ninguém contando para as crianças, porque essas histórias eram mais usadas, acho que antigamente, igual o Guilherme falou, eram para assustar as crianças, para elas não fazerem determinadas coisas, ou pode ser perigoso, ou por vários outros motivos. Mas tem algumas outras tradições de festas, por exemplo, o Natal ele é comemorado no mês de dezembro inteiro, começa com o Advent Calendar, toda pessoa que recebe o calendário do Advento, que é do mês inteiro, você vai ganhando um presentinho cada dia. Aí no dia 6 tem o dia de São Nicolau, que também, se essa criança ela limpa o sapato, ela ganha um presente. É só limpar o sapato, deixar na porta de casa, e daí no dia seguinte tem ou um doce ou um presente. Tá? E daí Natal, e eles têm uma tradição diferente, que no geral é a árvore natural, eles cortam no dia 24 e na casa é bem diferente. Né? Uhum. Eles também têm a diferente, mas nada muito específico, sabe? É só a forma de comemorar que é diferente. Diz, eu te cortei, Noel. Eu vi uma semelhança muito parecida com os Estados Unidos, não sei se você sabe, mas os Estados Unidos é o país que, assim, tá em segundo lugar, que tem mais alemães fora da Alemanha, né? O Brasil fica em terceiro, já que o Brasil é o país da América Latina que tem mais alemães fora da Alemanha, e os Estados Unidos digamos que tem mais alemães fora da Alemanha. Então, assim, os Estados Unidos tipo uma mistura da cultura inglesa com a cultura alemã e também irlandesa, né? Tem muitos americanos descendentes de alemães, tanto que a cultura, né, americana você vê influenciada nisso, tipo, o hambúrguer, né, que é de origem alemã, vem de uma cidade de Hamburgo, né, mas fez parte da cultura americana, o cachorro-quente também é um exemplo disso, a cerveja, assim, questão de cortar a árvore também, que eu acho uma coisa, assim, tipo, assim, eu fico tentando entender, mas, tipo, você corta a árvore, será que nasce árvore de novo daí na floresta? Porque então, tem lugares que vende a árvore já cortada, só que daí eles vão lá e pegam o de marco pra pegar. Ou eles compram antes, deixam fora, tipo, tem a parte de baixo da casa no porão, que é gelado, né, frio, e ela fica se mantendo lá, daí no dia eles vão lá e enfeitam. É que isso daí tudo é de origem da cultura germânica, né? Tem que lembrar que a questão ali, tanto das culturas mais tradicionais da Alemanha, da própria Inglaterra, tem muito disso do povo germânico, que tem esses costumes mais ligados à festividade, pegar ali um contato maior com a natureza. Verdade, assim, a Inglaterra, para quem não sabe, a Inglaterra tem muita mistura de gente, né? Tipo, a Inglaterra é uma mistura do povo dos bretões, parece, com os anglo-saxões, os frísios, os germânicos e até os nórdicos, principalmente os dinamarqueses. Então, a Inglaterra tem muita mistura e deriva muito disso. Então, até no Brasil a gente também tem muita tradição, principalmente aqui em Santa Catarina, né? Tipo, aí na Alemanha, parece que eles levam também a sério a questão do Natal. O Krampus, por exemplo, que é o conhecido como o demônio do Natal, né? Que eu não lembro em Santa Catarina também tem essa tradição do Krampus, em algumas cidades também dos Estados Unidos tem muito. Não, é verdade. Inclusive tem uma encenaçãozinha de lá. Que se a criança não se comportar, ela vai ser levada pelo Krampus. Eu tinha esquecido disso, é verdade. Ali no interior de Santa Catarina, em Santa Catarina no geral, né? Nas cidades que só tem mais influência alemã, eles também fazem algumas tradições da Páscoa que tem na Alemanha, que eles têm a árvore de Natal e a árvore da Páscoa, daí enfeitada só com ovinhos de Páscoas. Eu não sabia dessa tradição, daí quando passei em Santa Catarina de volta, minha família também é de lá, faz tempo que eu não vou, mas é de lá. E aí quando eu vi as arvorezinhas enfeitadas pela própria prefeitura, assim, da cidade, eu falei, nossa, tipo, eu não sabia que era tão forte a tradição aqui. Achei interessante. E Páscoa lá é um grande feriado de acho que 4 dias. Comemora até a segunda-feira. De sexta a segunda. Legal. Bacana isso que você comentou. Eu tenho minha mãe é de São Bento do Sul, né? Santa Catarina também, uma cidade tipicamente alemã, né? Que tem o Schlachtfest também, que não é feito em setembro, né? Também tem essa questão, né? Que todo mundo pensa que é em setembro e não é em setembro, que tem um desfile e tudo mais. E a cidade é tipicamente alemã, né? A minha avó falava alemão fluentemente, né, e assim, é uma cidade que quando eu vou pra lá, assim, ela tem, a gente que é de São José dos Pinhais aqui é totalmente diferente, né, os costumes e tudo mais, né, então, é uma cidade, assim, muito legal, eu gosto muito de lá,
tem várias festas, né? E a maior da cidade é essa daí, né? Que é, digamos ali, igual o Oktoberfest em Blumenau, né? E eu acho muito interessante, né? Antes da gente encerrar do Momento Capcioso, eu queria falar um pouco vamos falar um pouco de futebol aqui, só pra gente, antes de seguir pro Momento Capcioso, eu queria falar da Bundesliga. Sabe o que é a Bundesliga, Tayane? Sim, mas eu não sei muito sobre a temática, gente. Tá certo. Mas me diga uma coisa, comprou uma camisa do Bayern de Munique, né? Eu comprei, eu não sou muito de futebol, gente. Não tem nem no Brasil. No Brasil. Né, mas eu queria perguntar um pouquinho da linha. Eu conheço. Eu ganhei 2 vezes. Uma vez eu ganhei um ingresso para entrar no estádio do Bayern. Foi bem legal, né? Descobri que não tem replay, não tem propaganda e não tem mais alguma coisa que eu descobri no estádio, assim, que eu sempre quando via jogo era através da TV, né? E não tem narrador, gente, uma coisa que me deixou chocada, assim. 3 coisas pra mim, eu achava que tinha no estádio também, mas tem que dar o tempo pra vocês entenderem o quão zero à esquerda no futebol eu sou. E ganhei uma outra vez um ingresso pra ir no estádio de Berlim Bayern. Aí foi mega cheio e uau, outra experiência. Mas soube que houve sim a Bundesliga agora na Alemanha e estavam rolando entre os rivais, entre os jogadores, e clima tanto tenso, né? Porque muita gente de muito lugar concentrada em um espaço, né? Pra discutir futebol, às vezes dá ruim. Mas isso aqui no Brasil a gente também vê, né? Eu não sei exatamente o que você queria perguntar, o Henrique. Eu queria perguntar mesmo essa questão dos estádios, né? Que a gente sabe que a Allianz Arena, o estádio, agora tivemos a Eurocopa, que foi na Alemanha também, né? A gente pode esquecer disso. Tá vendo? Outra coisa. A Alemanha até foi eliminada pela Espanha e tudo mais, né? Mas a gente teve a Copa de 2006, que foi na Alemanha, que o Brasil perdeu para a França, para quem se lembra. Também foi muito legal, eu assisti, foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti na minha vida, né? Então foi muito bacana a experiência. E assim, antes de a gente seguir para o Momento Capcioso agora, eu pergunto para todo mundo, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para Tayane? Eu quero. Vai lá, professor. Um dos meus sonhos, já tem uns 10 anos, é fazer o circuito de festivais da Alemanha, ali de rock. Você tem alguma dica aí pra alguém que inexperiente, que mal sabe ler placa em alemão, pra fazer esse mochilão aí, pra ter essa experiência? Nossa, essa você me pegou. Eu não sabia que tinha times grandes de rock, do jogo que você diz, né? Do estilo musical mesmo. De rock, tá, entendi. Eu acho que você vai provavelmente encontrar mais shows em Berlim. Talvez vale muito mais a pena você ir de lá. Sei que em Munique volte mesmo, mas procura. Claro que você não vai estar indo lá só pelos shows, mas para conhecer a Alemanha também. Procura cidades maiores. Acho que elas devem ter mais oferta para dar. E por também ser maior, por exemplo, Berlim, ela é uma cidade muito mais cosmopolita também e tem muito mais artistas de fora vindo, inclusive, e também os alemães, né? Você vai encontrar muito mais show por lá do que em outros lugares. Mas não sei, tem algum outro tipo de pergunta mais específica? Porque eu também não sou muito de rock, gente. Não, que um dos meus sonhos é fazer os 3 grandes festivais da Alemanha. O AMP Festival, que eu acho que é em Colônia. Daí tem o Meraluna e o AMP, Meraluna e o Wave Got Treffen, que é em Leipzig. Leipzig. Leipzig é bem perto de Berlim. É um lugar legal, parece. E o outro, você lembra a cidade do outro? E as datas deles? É que um é em agosto, o outro é setembro, o outro é em outubro. E você queria ficar os 3 meses lá? Daí seria justamente para ficar os 3 meses para fazer ali, conhecer a Europa e conhecer esses festivais. O que eu diria é que viajar sai caro, né? Mas sempre tem passagens baratas. Então, tenta focar em ficar em lugares próximos de aeroporto. Que nem você falou, Colônia e Berlim, Leipzig ali, eles têm facilidade de acesso aos locais. E como você vai ficar bastante tempo, dá pra você explorar muito. Fica de olho nas passagens de avião da Ryanair, porque eles têm barato ida e volta para a ilha Palma de Mallorca, lá da Espanha, por 10 euros. Lógico que ainda vai ter a estadia, vai ter alimentação, mas você encontra opções também. Ali perto de Leipzig tem alguns trens que saem para a República Tcheca e é mais barato. Seria legal também pegar esse caminho para visitar ali regiões
ali perto, né? Mas eu consigo dar mais dica de viagem do que particularmente em relação aos festivais. Eu não fui em nenhum, mas sei que existem muitos. Não, mas essas dicas já estão ajudando bastante ali, já estão complementando bastante o que eu tô vendo ali com outro pessoal que vai frequentando, então já tá ótimo. Se você conseguir, acho que talvez seria até o ideal, porque se te param no aeroporto, o ideal é você já ter os locais reservados onde você vai se hospedar e, de preferência, compra as passagens com antecedência, talvez até antes de sair do Brasil, porque passagem na Alemanha, quando ela é de última hora, ela é muito cara. Uma vez, já comprei várias passagens no trem, que às vezes tá lá 15 euros e na hora tá 80. Ainda tive que voltar de ônibus. Uma vez eu perdi, errei o horário e acontece, né? Mas daí na hora é impossível, assim, fica muito caro. Né? Não vale a pena. Então seria legal você ir planejando um pouco o grosso, sabe? Porque coisas você vai mudando, né? Mas você definir que dias que você vai ficar em Colônia e quais dias você vai estar ali, provavelmente em Berlim, eu acredito que você vai para Leipzig só pro show, e quais dias você vai estar no outro local do outro show, para que daí você coloque, tipo, 3 locais de onde você consegue partir com facilidade para outras regiões. Ali perto de Colônia, por exemplo, você pode ir para Amsterdã, dá para pegar ônibus, dá para ir para Bruxelas, na Bélgica. Eu fiz essa rota também, é bem interessante. Dá para visitar algumas coisas legais, assim, outros países por perto. Sensacional. Já anotei aqui tudo. Então tá, gente. Então vamos então pro momento capcioso, Giovanni. Peraí. Hoje eu que vou fazer o momento capcioso. Peraí que eu vou puxar o Google Tradutor aqui. Calma aí. Tem uma arte. Depois corrige a minha pronúncia aqui, tá? Eu tento ali em português e não em inglês, tá? Capcioso. Peraí. Não, calma aí. Peraí, o bagulho puxou uma palavra errada. Não, pera lá. Estou tendo problemas técnicos. Nossa, será, não vou conseguir falar isso aqui, mas não. Nifliger Moment. Nifliger Moment. Então tá certo. E é justamente sobre isso que a gente vai fazer o nosso momento capcioso hoje. Então, eu convido a Tayane a falar uma frase em alemão e todos nós aqui vamos tentar dar um palpite, tentar adivinhar o que ela tá falando. Essa brincadeira hoje, eu gostaria de a gente... Cara, vai ser umas coisas bizarras, assim, vai traduzir de outra forma e tal. Então, eu gostaria que você falasse uma frase em alemão, sei lá, uma frase aí e todo mundo aqui vai tentar adivinhar. Tayane. Deixa eu pensar. Tá. Ich bin keine Fledermaus. Essa é a frase. Vamos de curta, né? Isso é maior, vai ficar mais difícil. Ela pode ser completamente aleatória, né? Ou não? Pode ser completamente aleatória. O que você quiser falar, a gente tem que tentar adivinhar. Espinho, eu acho que eu sou, alguma coisa assim, né? Ou alguém. Rato é rato. Em inglês, será que em alemão a mesma coisa? Mouse? Ich bin keine Fledermaus. Maus. Cara, eu não sei nem por onde começar. Nossa, mínima ideia. Mas vamos lá. Você tá falando que esta é sua casa. Esta é sua casa. Alguma coisa assim. Eu fiz esse palpite. Eu sei que ich bin é eu sou. Eu vou abrir a câmera. Você ajuda. Ich bin keine Fledermaus. Vai lá, Giovanni. Caraca. Keine Fledermaus. Fledermaus. Eu não alguma coisa. Maus. Cara, eu sei umas palavras em alemão. Mas vamos começar. O que você arrumou? E as informações que vocês têm? Ich bin keine Fledermaus. Caraca, e eu não sou. Caraca. Salvação, cara. É a nossa salvação. Caraca, você tinha uma eu não faço ideia. Rato voador, morcego. Sério. Eu não sou morcego. Ela precisa mas a Manuela tava indo bem, ó. Mouse em relação a rato voador. O morcego lá, eles chamam literalmente de rato voador? Mais ou menos, a ideia é esse passo. Muito bom. E ainda tá lá para o alemão que ela é deduzível. É que o alemão... Ele vai moldando palavras. Fleda, em específico, acho que não significa nada, mas tem um outro que é liga, que é mosca, se eu não me engano. Mas enfim, as coisas vão se construindo no alemão e assim a gente consegue ampliar vocabulário. Por exemplo, Schreibtisch. Schreib significa escrever e Tisch é mesa. Se a gente junta os dois, Schreib e Tisch, a gente tem escrivaninha. Escrivaninha. Mas um pouquinho mais difícil. Cool, em alemão, kühl, na verdade, significa frio, e Schrank
é armário. Se eu junto Kühlschrank, eu tenho o quê? Geladeira. É o armário de frio, né? Olha que legal. Exatamente. E assim tem várias palavras que são construídas. E a gente tem duas informações que juntadas a uma outra. Mas que faz sentido, tem uma lógica. Eu acho que até na ótica de tentar aprender, talvez até facilite, né? Sabe, pela lógica, simplesmente você não sabe exatamente. Pode, acho que ele não é tão difícil quanto aparente. Outra coisa que, claro, que é diferente, e a dica que eu dou, aceita que vai menos. A gente fica lutando, a gente não vai mudar a língua, e é isso. Lembra um pouco o inglês, né? O alemão tem umas palavras que lembram o inglês também. Porque eles têm a mesma origem, então tem muita coisa exatamente igual, tipo Finden, é igual em inglês e em alemão. Talvez a pronúncia muda um pouco. Vaca em inglês é Kau, né? Em alemão é Kuh. Lembro, meu pai já trabalhou em fazenda alemão muito tempo, lá nos anos 80. Trabalhou numa família alemã, aí ensinaram um pouco alemão pra ele. Quando a moça a senhora tava tirando o leite da vaca, falava Kuh. Meu pai, tipo, não entendia nada. Aí, quando perguntou pro homem que sabia falar português fluente, né, que era alemão, mas sabia falar português fluente também, assim, falou pra ela, vaca em alemão é Kuh. Mano, no começo eu achei. Mesmo. É tipo, não, tem um palavrão também, tipo, em alemão que lembra um pouco o inglês, né? Tipo, shit, né? Vai, né? Agora que a gente tá falando da língua, eu tenho até uma pergunta, me surgiu aqui pra Tayane, que eu não sei de onde você mora. Você é daqui de Curitiba, São José ou não? Eu sou de Curitiba, mas atualmente estou morando em Itacaré, na Bahia. Ah, nossa, legal. Então, a minha pergunta basicamente que é o seguinte, a gente tem aqui a colônia, né, que acho que deve ser uma das mais conhecidas que a gente tem, que fica em Santa Catarina, que é Wittmarsum, e assim, o pessoal fala alemão lá e tal. Eu queria até perguntar se você já foi lá e você falando alemão, porque pelo que eu ouvi falar, diz que é um alemão bem antigo que eles falam lá, que tipo, os colonizadores, né, o pessoal veio pra cá e tal, e meio que a língua não avançou, entre aspas. Então, minha pergunta é se você já foi pra lá e se você chegou a perceber isso, assim, que era um alemão mais antigo, uma linguagem que eles usam palavras, assim, que não é usada mais, tipo um voz missê ou algo assim. Então, eu nunca fui pra lá, confesso, mas eu trabalhei com muitas pessoas que vieram de lá. Me falaram que tem um dialeto, mas ele é próximo, né? Acaba que ajuda um pouco no alemão. Só que na Alemanha em si também tem muito dialeto. O que as pessoas usam normalmente para se comunicar de norte a sul da Alemanha e aqui no Brasil, quando quer se falar só em alemão, é o Hochdeutsch, que é o alemão padrão. E daí é esse que é ensinado também em todo o curso, é esse que é ensinado na universidade. É isso que as pessoas pedem para quando você vai se comunicar em alemão com outros grupos que aprenderam alemão de casa, às vezes um dialeto diferente. Então, dialetos existem aqui no Brasil. Eu acho que talvez a língua de automação também tenha um, mas eu não sei te dizer se eu entenderia ou não, porque quando eu falava com as pessoas que vieram de lá era sempre Hochdeutsch. Nós tivemos dificuldade de comunicação, né? Não sei te dizer. Bacana. Bom, pode falar, Manuel. O alemão austríaco é a mesma coisa que o alemão também da Alemanha, que a Áustria, ela vive ali na Alemanha, apesar que falam a mesma língua, mas como que é o dialeto, assim, como que os austríacos falam? Falam que nem os alemães, realmente, de fato? É parecido, é mais parecido do que o suíço. Mas também tem dialetos dentro do país, o que eu falei. Vale também ali para a Áustria e para a Suíça, que existe o alemão padrão, que é utilizado, a língua que é utilizada quando vai falar com outros falantes de alemão de outros dialetos. Raramente as pessoas não conhecem o alemão padrão, porque é o que é ensinado nas escolas da Alemanha. Acredito que nas escolas da Áustria e da Suíça também. Então, as pessoas acabam que aprendem tanto o dialeto quanto o alemão padrão. Mas sempre tem, né, alguma coisa que sobra, que nem a gente tem aqui também, que um lugar chama Wiener, outro é salsicha, outro fala penal, outro lugar fala estojo e assim por diante, né? E assim vai, na Alemanha. Eu não ouvi nada, repete, Manuela. De fato, a gente fala certo, é Wiener, porque para quem não sabe, a Wiener, né, o salsicha, como ele tem em vários estados, na verdade ela, por ser de origem alemã, antes ela Wiener era com W, então Wiener era com W, daí foi coloquei, então é de origem alemã, assim como maionese, na verdade o termo correto seria salada de batata, porque também é uma invenção alemã, os alemães inventaram e deram o nome, salada de batata, mas no Brasil a gente fala maionese, fala salsicha, o único estado que até fala certo, acho que
É o curitibano, né? O paranaense fala certo, Vina. Eu aprendi Vina também. Me duas curiosidades, inclusive, sobre maionese e Vina. Maionese da Alemanha é horrorosa, é salada de batata, literalmente. Não tem o olhinho nosso, brão. É azeite que eles colocam, batata e azeite, tempero, café. Eu não gosto. E Vina é um termo que, sim, é escrito com W. E é a salsicha que existe na Alemanha também, que vem de Viena. A palavra Viena significa algo, alguém que vem de Viena, da cidade de Viena, capital da Áustria. Então, a Wiener Wurst é uma... O nome é em homenagem a Viena. Interessante isso, realmente. Nossa, ajuda bastante, né? Também tem essa influência alemã, né? Tem bastante coisa, tipo, acho que vem de lá. Os pães doces, esqueci o nome, olhei alemão aqui, mas é Schneck, né? Schneck mesmo. É o mesmo nome, sabe? Schneck, pãozinho doce com um creminho e às vezes tem bolo, às vezes é de farofa. Eu conheço Schneck, assim. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos aqui hoje, né? Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais porque o papo foi muito interessante e agradecer novamente a Tayane por ter topado participar do nosso podcast aqui hoje. Agradecer também a presença do Giovanni, meu querido co-host, e os nossos outros convidados, o Guilherme, o André e a Emanuela. Muito obrigado de coração por ter participado hoje, foi muito bacana, muito legal. Eu hoje não consegui, mas quero ver se no próximo eu trago a minha mãe, que é da parte de São Bento, né, para um bate-papo. E a minha mãe, né, morou em São Bento e tudo mais, então ela tem muito costume alemão, assim, né. Então, eu digo assim que a minha mãe, ela é totalmente, tem vários chucrute, várias coisas que ela faz, que ela na culinária dela, veio, né, lá de São Bento, que veio também de uma cidade tipicamente alemã. Então, para mim é muito especial esse podcast, né? Também queria dedicar isso a ela, né? Bom, lembrando que agora, na quinta-feira, às 8 da noite, a gente vai ter uma gravação de uma rádio, né? E o episódio vai ao ar na sexta-feira, às 8 horas da noite. Quinta a gente grava, o episódio vai ao ar na sexta-feira, às 8 horas da noite. O Dimito foi convidado a participar de um programa na Rádio Ecoar, né, que vai ao ar na sexta-feira às 8 horas. Lembrando que eu conto com a audiência de todos vocês, quem puder dar uma força pra gente, eu vou estar divulgando isso nas redes sociais. E no próximo domingo não tem gravação, tá, senhor Giovanni? O host está de férias, próximo domingo, tá? O host vai estar viajando pra Santa Catarina, né, mas não pra São Bento, vou lá pra Piratuba, curtir umas aguinhas termal, bem tranquilo, né? E aí a gente volta no dia, deixa eu ver qual vai o posterior domingo, só um minutinho aqui, só para não me confundir. Então o próximo domingo aqui, dia 28, não tem gravação, a gente volta no dia 4, né? Com o nosso podcast sobre pets, preparado para trazer os seus Digimons, Giovanni? Tá tudo aqui em mãos já. Tá tudo em mãos, né? Então no dia 4, às 8h30, a gente tem um podcast sobre pets, né? Então de pessoal que gosta aí de cachorrinho, de gatinho, de peixe também, né? Pode trazer aí também o seu pet aí pra gravação, né? Porque a gente sabe que nos nossos podcasts de pets a gente gosta de mostrar os nossos bichinhos e tudo mais, né? Então participem, então, o convite está feito para todos, né? Porque quem quiser participar, dia 4 às 8h30 da noite, vamos estar aí gravando. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse episódio o Instagram da Tayane. Se tem alguma outra rede social, YouTube, alguma outra rede que você divulgue também o seu trabalho? Eu tinha feito um Instagram de viagem, mas eu não posto muita coisa nele. Acho que só o meu Instagram normal já tá ótimo. Pois eu entrei muito de viagem. Eu acho que eu acabei encontrando de viagem. Mas eu vou deixar aqui na descrição, né? Pro pessoal que quiser conhecer. E também deixar nas redes sociais de Mito, não perca nossas animações lá e tudo mais que a gente faz. E mais uma vez, agradecer a presença de todos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigado. Valeu.